nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar entendimento dessa palavra, que o Senhor venha nos conduzir, nos guiar, que essa palavra venha nos exortar a caminhar uma vida reta diante de Ti. Meu Deus, que essa palavra venha iluminar os nossos caminhos, guiar os nossos passos, que essa palavra, meu Deus, venha nos conduzir por um caminho agradável ao Senhor, que essa palavra traga cura, traga libertação, traga salvação, que essa palavra, meu Deus, traga, meu Deus, como aconteceu com Pedro, o quebrantamento das cadeias, que as cadeias se quebrem, meu Deus, as portas que estavam fechadas se abram, meu Deus, que o Senhor traga saída, que também, meu Deus, essa palavra traga avivamento para essa igreja, o fortalecimento, que o Senhor venha nos trazer ânimo para orar, para buscar o Senhor, para viver uma vida de oração, meu Deus, porque essa é a chave, a qual, meu Deus, nos fará viver uma vida também de milagres, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, meus irmãos, palavra abençoada, a qual nosso Deus nos dá nesta manhã, e aqui, meus irmãos, nos mostram que é uma perseguição à igreja. Aqui se levantava, meus irmãos, uma das primeiras perseguições ali na igreja, após a morte de Jesus, ali na ascensão da igreja, quando a igreja começa a crescer, começa o evangelho a ser pregado, e aqui a Bíblia narra uma perseguição onde Herodes estava perseguindo, e ele prendeu ali, a Bíblia diz que ele prende Tiago, que era irmão de João, e ele vai passar fio de espada, ele vai matar, né, esse servo de Deus, e aquilo é agradável ao povo. Então Herodes, ele vê que aquilo é bom, é agradável ao povo, e vendo que era agradável, ele vai continuar, ele vai prosseguir com aquela perseguição, e ele vai agora prender a Pedro, vai colocar Pedro em cárcere. Só que a Bíblia diz que enquanto Pedro estava ali no cárcere, a igreja estava em oração incessante. A igreja estava orando por Pedro, pedindo a Deus que Deus livrasse a Pedro, que Deus intervesse naquela situação. Porque, meus irmãos, era algo que o povo, as pessoas, a igreja não podia libertar Pedro. A igreja não podia ir lá e resgatar Pedro daquela prisão. Eles não tinham armas, espadas, né? E nem era a vontade de Deus que eles pegassem armas, espadas para brigar, né, contra o Estado, para libertar a Pedro. Mas eles entraram em oração, pedindo o milagre de Deus, uma providência de Deus. E aqui a Bíblia diz que enquanto a igreja estava em oração, Pedro estava lá no cárcere, guardado com toda a segurança, sentinelas à porta, soldados do seu lado, né, à sua direita, à sua esquerda, soldados, correntes nas suas mãos. Pedro estava todo acorrentado, todo preso, meus irmãos, né? Ele não era um homem perigoso, era um servo de Deus, mas colocaram várias correntes, cadeias, soldados do lado de Pedro, sentinelas à porta, para guardar Pedro em toda a segurança, para que Pedro não saísse dali. E Herodes visava então apresentar Pedro ao povo, né? A Bíblia diz naquela mesma noite, depois da Páscoa, apresentar Pedro ao povo para que fosse ali julgado, condenado e fosse morto, fosse assassinado. Mas ali, enquanto Pedro estava dormindo, a Bíblia diz que aparece um anjo, uma luz ilumina aquela prisão. E Pedro, meus irmãos, ali ele não sabia se era real, ele não sabia se era uma visão. Pedro tentando entender as coisas, mas aquele anjo disse assim: levanta-te depressa. E ali naquele momento, quando o anjo fala isso, as cadeias caem das mãos. E ali, meus irmãos, de alguma forma, a Bíblia aqui não deixa tão detalhado, mas que o anjo tira Pedro daquelas prisões interiores e vai conduzindo Pedro, meus irmãos, para fora daquela sala, daquela prisão. Passa a primeira sentinela, a segunda, passa os soldados que estavam ali armados. Eles não vê, de alguma forma eles não vê Pedro saindo. Ali a Bíblia diz que havia um portão que dava para a cidade, um portão de ferro. Aquele portão ele se abre automaticamente, e quando ele sai daquele ambiente, o anjo, né, se envereda com Pedro para uma rua, e ali ele deixa Pedro naquela rua e ele desaparece.
Meus irmãos, isso aqui é uma providência de Deus. E aqui, meus irmãos, nessa noite, nessa manhã, eu quero falar aqui para os irmãos sobre a oração, sobre a importância da oração, sobre como a igreja deve estar orando, né, sem cessar, sem se cansar, sem desistir. Às vezes coisas ruins vão acontecer, né, como aconteceu aqui, como havia uma perseguição, né, um irmão querido havia sido morto, Tiago. Agora Pedro, que era um dos principais da igreja, estava preso. Então a igreja tinha tudo o que? Para desanimar, para parar, para não orar mais, para dizer que não está adiantando, não estava adiantando. Que é, meus irmãos, os pensamentos que às vezes nos acometem para tentar nos parar, para tentar fazer com que a gente desista. A gente começa a pensar que não está funcionando, não está adiantando, né? Eu estou orando, mas está acontecendo isso. Quantas pessoas eu já ouvi falar, você também já deve ter ouvido, olha, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, parece que está piorando. Isso, meus irmãos, é para desanimar. Mas o que a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente, meus irmãos, vai vencer a batalha, não é retroceder, mas é avançando, é prosseguindo, é perseverando, é confiando em Deus. A Bíblia diz para a gente não desistir, para a gente não retroceder. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus não se compraz naquele que retrocede, mas naquele que avança. Nós, meus irmãos, precisamos ser daqueles que avançam, precisamos ser da fé. A Bíblia diz que nós não somos os que retrocedem para a perdição, porque os que retrocedem para a perdição. A Bíblia diz que nós somos da fé, porque aqueles que são da fé, eles são da fé para a conservação da alma, para a conservação da vida. Então nós não podemos desistir, desanimar, mas avançar, meus irmãos, confiando em Deus. Então Pedro estava lá preso, mas a igreja estava como? Orando, em oração, pedindo a Deus a favor de Pedro. Talvez você tenha um familiar a qual está numa situação assim aprisionado, talvez não literalmente, não fisicamente, mas, meus irmãos, aprisionado por vícios, aprisionado por uma depressão, aprisionado por um mal, e você está orando, e não desista, não desanime, que a sua oração não seja incessante, seja sem parar, sem desistir, sem recuar, porque Deus está ouvindo, meus irmãos, sua oração, e Deus pode, nesse exato momento, enviar um anjo lá, para, meus irmãos, mandar aquela pessoa que estava caída, mandar ela se levantar, levanta-te, fazer com que as cadeias sejam quebradas, caiam das suas mãos. Meus irmãos, a oração ela tem poder para fazer as cadeias caírem das suas mãos, da sua família, da sua casa, da sua vida. Mas nós não podemos deixar de orar, desistir de orar. Às vezes, meus irmãos, as coisas acontecem para fazer com que a gente desanime na oração, para que a gente pare de orar. Eu lembro quando Jesus estava ali, meus irmãos, no Getsemane, e ali ele vai orar, ele vai falar com o Pai. E ali Jesus fala que a sua alma estava muito triste, profundamente triste. Mas Jesus ele vai falar assim para os discípulos: ficai aqui comigo e orai, vigiai e orai. E Jesus vai um pouquinho para frente, Jesus vai orar, ele vai falar com o Pai. Jesus estava muito angustiado, meus irmãos, aonde ele mesmo vai dizer que ele estava angustiado até a morte, profundamente triste, porque estava chegando ali o tempo dele, a hora, meus irmãos, aonde Jesus seria crucificado, a hora onde Jesus faria maldição no nosso lugar, aonde Jesus tomaria toda a nossa dor, o nosso pecado. Ali, meus irmãos, se afastaria do Pai, se ausentaria do Pai, para receber sobre si o castigo que nos traz a paz. E ali, meus irmãos, no momento mais tenebroso, mais difícil da vida de Jesus ali até então, o que Jesus vai fazer? Vai orar. Ele vai orar e ele vai falar com o Pai. E ele pede também que os seus discípulos façam a mesma coisa, que orem. Naquele momento tão difícil, Jesus vai pedir que os discípulos orem. Mas quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. E aí Jesus diz: nenhuma hora vocês conseguiram vigiar comigo, orar. Olha só, meus irmãos,
porque eles estavam cansados. A Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados. E ali Jesus diz: nem uma hora ao menos vocês conseguiram vigiar comigo. Né, meus irmãos? E não está diferente hoje nós, a igreja, porque às vezes a gente passa tempo fazendo tudo, mas a gente não consegue nem uma hora vigiar, orar, buscar a Deus, ler a palavra, estar em oração. E os tempos, meus irmãos, não são diferentes, os tempos são difíceis, os tempos são maus. É para a gente estar se fortalecendo, é para a gente estar orando mais, porque a Bíblia diz que hoje o dia está mais próximo do que quando no início a gente creu. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos, meus irmãos, de calamidade, tempos onde, meus irmãos, a corrupção, a mentira está se espalhando por esse mundo, está dominando esse mundo. A gente vê mortes, depressão, a gente vê fome, a gente vê guerras, a gente vê rumores de guerra, a gente vê sinais, e a Bíblia diz: os céus dará sinais, o mar dará sinal, a natureza dará sinal, né? Proclamando, anunciando a volta do reino. Mas, meus irmãos, mesmo os céus, a terra, os mares, gritando, né? Anunciando, às vezes a gente não está percebendo. Assim como os discípulos, a qual Jesus anunciava, a qual Jesus falava, a qual Jesus dizia: está chegando a hora, está chegando o meu tempo, ferirão o pastor e as ovelhas ficaram dispersas, vão perseguir vocês, vão matar, vão crucificar o Filho do Homem. Jesus estava dando sinais, Jesus estava falando, mas eles estavam, meus irmãos? Eles estavam vencidos pelo sono, eles estavam vencidos pelo cansaço, e eles estavam dormindo. Meus irmãos, não é diferente do que estamos vivendo hoje. Nós estamos sendo vencidos pelo cansaço, estamos sendo vencidos pelo sono, não estamos orando, não estamos buscando a Deus, né? Muitas pessoas, meus irmãos, antigamente as pessoas se deslocavam a distância para buscar Deus. Hoje, muitas pessoas moram na rua da igreja, moram do lado da igreja, moram em cima e embaixo da igreja, mas a pessoa, ela não quer buscar. Às vezes a gente não quer orar, não quer ler a palavra, a gente está sendo vencido. Às vezes a gente dedica muito tempo em tecnologia, televisão, rede social, mas a gente não passa ali, meus irmãos, um tempo a vigiar, a orar, a buscar a Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos despertar. Glória a Deus. Essa palavra que Deus está nos dando nessa manhã, meus irmãos, é para nos fazer entender o poder da oração, o poder de alguém, de uma igreja, que ao invés de estar dormindo, está orando. A Bíblia fala de Paulo e Silas que era meia-noite, era para eles estarem dormindo. Eles poderiam estar dormindo. Aliás, eles tiveram um dia exausto, um dia cansativo. Eles foram açoitados, bateram com varas, com cipós em Paulo e Silas. Estavam feridos, machucados, cansados. À meia-noite, por volta da meia-noite, era para eles estar como? Dormindo. Mas eles disseram assim: vamos orar, vamos cantar. E aí, enquanto eles oravam, eles cantavam, a Bíblia diz que as portas se abriram, as cadeias caíram, eles foram libertos, meus irmãos. Então essa é a saída para a gente ser liberto de toda a cadeia espiritual, de toda a cadeia que nos aprisiona nos vícios, no medo, na depressão, no desânimo, que nos aprisiona em uma falta de fé. Como que a gente vence isso? É como a igreja venceu quando Pedro estava preso, como Paulo e Silas venceram quando eles também estavam presos, açoitados, acorrentados. É como Jesus ensinou os discípulos a vencer. Só que os discípulos, meus irmãos, ali, eles naquele momento, eles estavam sendo vencidos pelo cansaço. Mas a gente vê agora, meus irmãos, esses mesmos que outrora foram vencidos pelo cansaço, a gente vê agora eles agora inabaláveis. A gente vê agora eles, meus irmãos, com resistência, com resiliência, buscando a Deus sem cessar, sem desanimar.
Porque esses mesmos que você vê agora orando, esses mesmos que você vê agora, meus irmãos, fervorosos, animados, encorajados, eram aqueles que estavam dormindo quando Jesus diz: olhe, vigie, se levantem, e eles não conseguiam. Mas agora você vê eles como fortalecidos, como igreja que ora, que busca. Então é para você ver, meus irmãos, que o nosso Deus é Deus de restauração, é Deus de levantamento, é Deus que levanta o caído, é Deus, meus irmãos, que soprou em nós o seu Espírito, que derramou sobre nós o seu Espírito para nos fazer vencer o nosso eu, para vencer esse mundo, vencer o nosso medo, vencer o nosso cansaço, vencer as cadeias, as prisões. Ele prometeu, ele enviou o Espírito Santo para nos fazer vencer. E ele fez, ele enviou ali, a Bíblia diz em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam orando, buscando, e eles foram cheios do Espírito Santo, e tiveram dons, passaram a ter dons, autoridade, poder, meus irmãos. E ele passa a ser uma igreja mais fervorosa, uma igreja que orava, uma igreja que buscava, e agora é uma igreja que não se deixa ser vencida, é uma igreja que não se deixa parar, é uma igreja que ora, é uma igreja que não desanima, é uma igreja que confia em Deus, e a Bíblia diz que aqueles que confiam em Deus são como os montes de Sião, são firmes para sempre. É uma igreja que mesmo os seus mais próximos sendo assassinados, sendo presos, não para, não desanima, mas continua avançando, continua confiando em Deus. É uma igreja que mesmo açoitada, é uma igreja que mesmo aprisionada, é uma igreja que mesmo afrontada, continua orando, continua confiando em Deus. Não é como antes, porque às vezes, meus irmãos, a gente não consegue crer nessa superação. Às vezes você está caído, está dizendo mais, fala: será que eu vou conseguir? Porque imagina, se o próprio Jesus dando chacoalhando, dizendo: levante, vigie, ore, mas ele ia lá orar, quando ele voltava, estava dormindo. Ei, acorda! Ei, acorda, ei! Está chegando minha hora, vocês não estão vigiando, vocês não estão orando. Vigiar e orar, e Jesus ia lá orar, quando voltava, estava dormindo de novo. Será que tem jeito? Será que tem solução para uma pessoa dessa? Que Deus tanto falou, que Deus tanto operou, e mesmo assim ainda dorme? E aí a Bíblia vem nos mostrar, meus irmãos, que sim, que o Espírito Santo pode trazer vida, glória a Deus, para esse corpo cansado, para essa alma desanimada, que o Espírito Santo pode trazer fervor. Meus irmãos, como na visão de Ezequiel, aquele vale de ossos secos, onde Deus diz: pode reviver. Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E Deus diz: então profetiza. E quando ele profetizava, a Bíblia diz, meus irmãos, que os ossos se juntavam aos seus ossos, cresceu os tendões, os órgãos, a pele. E Deus diz: agora profetiza o Espírito que entre nesses corpos. E Ezequiel profetizou o Espírito, e o Espírito foi soprado sobre aqueles corpos, se puseram um exército sobre o modo numeroso. Assim também, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui nessa manhã para ser soprado, para ser derramado em nossas vidas, para que se levante um exército forte, um exército sobre o modo numeroso, um exército que busca Deus, um exército que ora, um exército que confia em Deus. Mesmo que as coisas estavam dando errado, mesmo que as coisas não estavam indo do jeito que você queria, mesmo que você, meus irmãos, assim como a igreja, viu amigos serem presos ou mortos, coisas darem errado, mas mesmo assim eu ainda creio, eu ainda confio, eu ainda oro. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, enquanto eles estavam orando, Deus enviou sua providência, Deus enviou aquele anjo. Glória a Deus. Aquele anjo que diz assim: Pedro, se levanta. E naquele momento as cadeias caem. Meus irmãos, creia no Deus que quebra as cadeias. Um Deus, meus irmãos, que quebra as correntes. Um Deus, meus irmãos, que levanta aquele que está caído. Pedro estava acorrentado, caído, aprisionado. Mas o Senhor, Ele levanta Pedro, Ele quebra as cadeias, Ele abre as portas. Glória a Deus. Quem poderia resgatar Pedro daquela prisão? Quem poderia tirar
Então o Senhor ele vai lá, meus irmãos, te resgatar do lugar aonde ninguém mais pode. O Senhor é aquele que vai lá, envia o seu anjo lá, te resgatar aonde médicos não conseguem mais, remédios não conseguem mais, homens, amigos não conseguem mais. Deus é aquele que envia um anjo para te resgatar daquele lugar. Foi naquele lugar que o anjo apareceu para Pedro, preso com cadeias, soldados e sentinelas à porta. Mas o anjo do Senhor diz: levante-se, porque eu vou te tirar daqui. O anjo ele é um enviado de Deus. Eu vou te tirar daqui. Mas como? Pedro imaginava ser uma visão, porque como que isso pode ser real? Ele estava ali meio sem saber se era uma visão ou não. Meus irmãos, não importa onde você esteja, um familiar seu, um buraco, uma prisão, Deus ele pode enviar um anjo lá para resgatar. Como também ele fez com Daniel. Quando Daniel foi lançado naquela cova dos leões, foi colocada uma pedra na boca da cova. E foi selado aquela pedra com o anel do rei. Aquele anel, meus irmãos, era como se fosse uma lei, um carimbo real, aonde aquilo não poderia ser quebrado, não poderia ser anulado. Não tinha ninguém que poderia ir lá desfazer aquilo. Não tinha autoridade que poderia desfazer aquilo. Uma carta ou qualquer coisa que foi carimbada com aquele anel. Então foi colocada aquela pedra na boca da cova, carimbada, para que não se mudasse, para que aquele decreto não se mudasse a respeito de Daniel. E quem poderia tirar Daniel de lá? Os leões famintos. Mas no outro dia o rei, quando vai chorar a morte de Daniel está lá. E Daniel diz assim: meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque ele encontrou em mim inocência. Você sabe por quê, meus irmãos? Daniel foi preso porque Daniel ele orava. E o que os inimigos queriam fazer era que Daniel parasse de orar. Tentaram perseguir Daniel de todo jeito, não encontraram, e disseram assim: vamos pegar ele na lei do seu Deus. E convencer o rei a assinar um decreto que ninguém em todo o império da Babilônia poderia orar a Deus nenhum, senão ao rei. Mas Daniel, a Bíblia diz que por 3 vezes por dia Daniel orava. 3 vezes por dia Daniel ele orava, ele abria sua janela, ele estendia a mão em direção ao templo que estava em Jerusalém, e ele buscava Deus e ele orava. E quando Daniel fica sabendo desse decreto, Daniel ele continua orando. A vida de Daniel estava em risco, mas Daniel ele não para de orar, porque Daniel entende, meus irmãos, que a oração era mais importante do que tudo, que a oração era o que mantinha ele em pé, que a oração era o que mantinha ele próximo a Deus, que a oração era o que mantinha ele, meus irmãos, ligado a Deus, por mais que ele não estava no templo mais, né? Porque a lei dizia que era no templo, né? Deus falou lá para Salomão: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração se fizer me estudar, porque eu escolhi esse lugar, disse o Senhor. Mas Daniel não estava amarrado no templo, ele estava na Babilônia agora, preso. Mas Daniel abria a janela, ele estendia a mão em direção dele, e ele orava, e ele pedia a misericórdia de Deus. Ele entendia que a oração era o que mantinha ele ligado com Deus. E por causa da oração, aqueles homens viram, denunciaram que ele é o rei, e disse: ó rei, o decreto está assinado, então Daniel tem que ser lançado na cova dos leões. E assim foi, meus irmãos. Mas Deus, ele é um Deus de livramento. Não duvide disso, meus irmãos, mas creio que Deus pode tirar você dos lugares mais tenebrosos, o lugar de morte, o lugar onde muitos já morreram, o lugar onde meus irmãos te lançaram para você morrer, o lugar onde te lançou para ser o seu filho, aonde, né, como Daniel, que lançaram Daniel lá, e os seus inimigos disseram: pronto, agora é o fim dele. Às vezes, meus irmãos, a gente vai se parar em lugares onde muitos que não desejam o nosso bem dizem: agora é o fim dele, agora é o fim dela.
Deus que pode nos resgatar. Ainda há um Deus, meus irmãos, que pode enviar o seu anjo para nos resgatar de lugares onde nós sozinhos não poderíamos sair, onde amigos não poderíamos nos tirar, onde médicos, onde doutores, onde reis não poderiam nos tirar. Mas Deus ainda pode, porque o próprio rei queria tirar Daniel de lá, o próprio rei queria, mas não podia. Mas, meus irmãos, eles foram obrigados, porque a pena de morte falhou. Daniel continuava vivo. Os leões não queriam comer Daniel, e Daniel estava lá. E eles reconheceram, meus irmãos, o Deus de Daniel. Glória a Deus. Então, igreja, mais uma vez aqui, essa palavra de hoje, o Espírito Santo está nos dando para a gente nos recordar a importância de orar sempre, de não parar, de não desanimar, mas orar, meus irmãos. A oração incessante, a oração que não cessa, a oração que não para. Ore. Ore aqui, ore na sua casa, as coisas estão difíceis, ore. Dobre os seus joelhos e ore. É a oração que te aproxima de Deus e vai fazer você viver uma vida extraordinária, uma vida, meus irmãos, de milagre. Onde você vai ver cadeias cair, portas se abrir. Vai orando e vai louvando, vai agradecendo a Deus e orando, nos vigiando. Você vai ver que Deus ele vai te dar grandes vitórias. Deus vai tirar você de lugares onde talvez você não imaginou que conseguiria sair. E familiares seus também, talvez você está vendo uma situação que você pensa ser impossível de sair. Para Deus não é impossível. Glória a Deus, igreja.